Olá, pessoal! Sexta-feira, 16 horas e 4 minutinhos. Acabou de virar o relógio para 4 minutinhos. Que bom estar com vocês. Nossa quarta estadia juntos, né? Que difícil saber que hoje é o último dia de webinar, Educação do Trânsito. Saber que vocês, pelo menos, estão aqui, fica um pouquinho mais calma e mais feliz, viu? A gente, como de costume, já quero saber de onde vocês estão falando. Eu sou a jornalista Juliana Bonturim, estou falando do grande ABC, Santo André, a cidade. Por favor, me fale quem é você, fale a escola, profissão. Vamos conversando aqui um pouquinho mais, porque a vantagem da tecnologia, se temos, né, de estar tão distantes, é a gente poder sentir um pouquinho pertinho, conversando um com o outro. Então, mais uma vez, sejam muito bem-vindos ao nosso webinar. E antes eu tenho aqueles recadinhos especiais e vamos ter também um vídeo que eu conto com vocês para assistir, porque está incrível, e claro, nossos convidados na sequência, né? Agradecendo algumas cidades em particular para vocês, que é Joinville, Santa Catarina, Manaus, Amazonas, Lençóis Paulista e Rio Claro de São Paulo. Aqui, todas essas ações que nós estamos, né, já tivemos workshop dedicado a professores, também os educadores, também já tivemos uma semana educacional Maio Amarelo para os alunos, a gente sabe, de 6 a 12 anos que participaram, e essa realização incrível, aliás, meus parabéns para NTICS Projetos, NTICS Projetos. Eu tenho a honra de falar deles, gostaria que vocês conhecessem muito mais essa empresa incrível, que tem 19 anos, e uma premissa: implementar projetos e soluções inovadoras que promovam o desenvolvimento sustentável no mundo. Hoje, são números muito incríveis, olha, com operações no Brasil, Estados Unidos e Europa, somam mais de 1.000 projetos desenvolvidos e mais de 10 milhões de pessoas impactadas diretamente. E como eu falo, vocês com certeza foram impactados, eu fui impactada, porque eu estou muito feliz de ainda contar que, há 3 anos, uma empresa signatária do Pacto Global da Organização das Nações Unidas, e com isso, aspectos sociais, governança, constante busca por soluções sustentáveis norteiam o plano de negócios. Mais sobre a NTICS é facinho de vocês absorverem. Vão lá no site https://ntix.com.br. É de conhecimento, vocês precisam saber um pouco mais e a gente proliferar realmente essa informação maravilhosa. Meu muito obrigado, viu, NTICS? Eu começo hoje, o último dia, a gente fica mais sentimental. Eu fico muito feliz por fazer parte aqui com vocês. Agradecimentos mais do que especiais. Patrocinador, a WIPO. WIPO é uma empresa líder mundial de produção de utensílios para cozinha e lavanderia. Com certeza algum item tem aí na sua casa. A sustentabilidade é um dos pilares estratégicos da WIPO, levando em conta principalmente eficiência energética, redução de resíduos e o desenvolvimento social. Também nós temos o nosso apoiador, a Luarte, empresa 100% brasileira. A Luarte dá um importante salto para se consolidar como uma das maiores empresas de soluções ambientais do país, responsável por coletar mais de 160 milhões de litros de óleo lubrificante por ano e transformar em produto nobre. A empresa passa a fazer a gestão de resíduos pós-consumo no setor automotivo. Aliás, ontem nós tivemos a representante conosco, eu fico muito feliz, doutora Fabiana, que nos esclareceu, nos contou, que empresa fantástica. Muito obrigada por apoiar essa causa e muito obrigada por ser tão boa enquanto empresa, para todos. Muito obrigada mesmo e sucesso para vocês sempre. E nós contamos também com o Observatório Nacional de Segurança Viária, uma instituição social sem fins lucrativos, dedicada a desenvolver ações que contribuam de maneira efetiva para a diminuição dos elevados índices de acidentes no trânsito do nosso país. Em sua maioria, nós tivemos os observadores certificados aqui, e é de uma qualidade incrível. E ontem, com o Ramalho, nós conversamos um pouco com ele, sabendo tudo mais, de uma dinâmica incrível. Abraço, Ramalho, muito obrigada por estar conosco ontem, foi de muito aprendizado. E ele falou que tinha um vídeo para passar. Nós combinamos que seria hoje, e o vídeo é incrível, gente. Camila, por gentileza, essa equipe técnica incrível que está aqui comigo, pode colocar no ar. O momento exige respeito e responsabilidade que as nossas atitudes refletem em todos que estão à nossa volta. Muitas vezes nem percebemos que o que estamos fazendo
pode causar riscos para quem está ao lado. As regras impostas pela pandemia, assim como as regras do trânsito, servem para proteger você e a sociedade. Os acidentes de trânsito no mundo têm números de pandemia. São mais de 50 milhões de pessoas mortas e feridas por ano. A vacina para a pandemia no trânsito é a sua atitude. Fazer o que é certo traz paz e tranquilidade. Respeito e responsabilidade. Pratique no trânsito. Maio Amarelo 2021. Exatamente. Exatamente isso, viu? Com Lima Duarte, esse ator incrível, dando esse recado para vocês. 2021, nesse Maio Amarelo que ele traz e elucida para a gente essa informação de respeito e responsabilidade. Essa bandeira deve ser levada muito a sério. A máscara é o usual agora na pandemia e precisamos nos cuidar, álcool em gel, todo o cuidado do mundo, né? A gente sabe o quanto é necessário. Mas, assim como foi falado várias vezes, são números de pandemia com relação ao trânsito também. Então, precisamos levar muito a sério. Quando eu falo precisamos, eu, você que está aí do outro lado da tela, eu vi que tem até uma colega aqui, pedagoga. Então, o nosso intuito hoje, da nossa temática, é Maio Amarelo. É trazer essa temática para vocês, promovendo a reflexão sobre a importância da obediência às regras de trânsito, o comprometimento com a vida, o sentimento de coletividade, a empatia com o bem-estar de todos e a preocupação com o meio ambiente. O objetivo é sensibilizar e influenciar alunos, pais e professores a serem agentes multiplicadores dos conceitos e experiências vivenciadas nas ações do projeto, visando conscientizar a comunidade sobre a importância das iniciativas individuais para a construção de uma convivência harmoniosa, segura e responsável. Então, quando eu cito uma pedagoga que está conosco, é muita responsabilidade, passar adiante, cuidar dessa informação. Muito obrigada, viu, pela sua presença aqui conosco na live. E agora eu apresento nossos dois convidados, dando as boas-vindas, até porque eles vão transcorrer aqui com a gente. A temática hoje é mobilidade urbana para a família. Então eu recebo ela que é licenciada e bacharel em geografia, doutora em geografia, mestra em engenharia civil, pós-graduada em engenharia de tráfego, pós-graduada em estudos de políticas e estratégias e pós-graduação em logística e gestão de operações e também uma observadora certificada. Seja muito bem-vinda, Nádia Sudari. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem a todos? A gente fica até honrada de mais uma vez ser convidada para um compartilhamento, né? Uma tarde gostosa de discutir um tema tão maravilhoso que é o trânsito e ainda mais a vida no trânsito. A gente sabe que a gente tem um contexto de pandemia e que, infelizmente, muitas vidas são perdidas também, né? Mas todos nós somos cidadãos, temos direitos, deveres, e vamos nessa tarde aqui compartilhar um pouquinho sobre mobilidade, o que cada um de nós podemos fazer para que as nossas cidades se tornem verdadeiramente inteligentes, que elas possam ser compartilhadas, né, e sendo submetidas, né, retornar, na verdade, essas cidades aí para as pessoas e não somente para os veículos, que também são extremamente importantes. Perfeito, Nádia, muito bem-vinda aqui, viu, conosco, com certeza vai trazer várias informações que vão fazer com que a gente realmente celebre a vida no trânsito, né? E agora eu recebo também aqui na tela, já conosco, antropólogo, bacharel em ciências sociais, mestre em promoção da saúde e prevenção da violência e pós-graduado em gestão, educação e segurança no trânsito, observador certificado. Seja muito bem-vinda, Ronário Ferreira, tudo bem? Tudo ótimo. Estamos aqui para participar dessa inovação do Maio Amarelo. Interessante que no ano passado, quando veio o Maio Amarelo, a gente não podia ir para as ruas, foi uma espécie de desânimo nosso, entendeu? Porque não dava para encontrar com as pessoas. E agora esse ano é diferente, porque continua existindo isolamento social, mas essa proximidade que a rede nos dá, entendeu? Que a gente acaba conversando com pessoas de outras cidades, outros estados, entendeu? Elas substituem em grande parte aquilo que a gente fazia tete a tete, entendeu? E agora a gente faz via internet.
É exatamente isso, viu, Ronário? O que eu senti nesses 4 dias, foram 4 dias com vocês, eu faço outras mediações, sempre estou presente em várias empresas, mas o que eu notei é que a tecnologia é mais aproximada, conversando, vendo aqui a Lívia escrever, a Fábia, a Márcia, vocês, a gente já estava conversando, aliás, falamos de cidades, né? Nádia está por onde, Nádia? Eu estou em Araguari, Triângulo Mineiro. Mas, gente, Araguari é para onde, assim, das localizações desse triângulo? Porque eu nunca ouvi falar dessa cidade, hein? Faz divisa com o estado de Goiás e fica próximo à cidade de Uberlândia. Aqui a gente até brinca, né? Tem as cidades dos 3 Bs, que é Uberlândia, Uberaba e a Bela Araguari. Então, Araguari. Você é da cidade? É Ariguarana? Araguari. Não, e o que é? Quem nasce em Araguari? Araguarino. Araguarino, gente, Araguarino. Que legal. Você é da cidade ou você só está na moradia? Não, eu sou daqui, natural daqui. Que legal. Só que a gente fica nessa rede, né? Entre várias cidades do Brasil como um todo. Isso é belo, né? Então, a Araguari é a terra das baixadas dos periquitos. Tem os periquitos de Araguaris. Ai, que lindo. Ai, já quero ir, né, Ronário? Vamos embora já para lá, né? Peraí. Coisa mais linda, tá vendendo essa cidade maravilhosa, já quero um workshop, uma palestra por aí. Aqui, ó, o pessoal de Belo Horizonte, Minas Gerais, já marcando presença também. Ronário, você tá por onde? Você? Em BH. BH! Aí! Então, oi para Araguari e para BH. Eu sou de Ouro Preto, mas moro em Belo Horizonte já há muitos anos, né? Aqui é o meu campo agora. E a gente falando de cidades maravilhosas, como vocês estão aqui. Aliás, eu vou só fazer um adendo. Gente, essa combinação que nós tivemos aqui de preto e amarelo, mais o amarelo, mostrem essa camiseta que é linda demais. Foi uma combinação aleatória, porque nos outros dias nós não tivemos as pessoas de amarelo, uma coisa muito assim, de sintonia da gente, e para a gente selar, porque a cor tem referência, é por isso que é maio amarelo. Como nós falamos ontem, era o rosa, que se faz alusão ao Outubro Rosa, ao mês da mulher e tudo mais, mas o maio amarelo veio para ficar e é uma referência para a gente levar adiante. Então, parabéns por vocês vestirem literalmente a camisa. Já começamos bem, né? E aí, sem mais delongas, porque já são 16h15, senão o nosso tempo vai ficar curtinho, eu tenho a Nádia falando primeiramente, tá bom? A Nádia, eu sei que ela vai transcorrer um pouquinho sobre política nacional de mobilidade urbana, vai falar um pouco do panorama brasileiro, também para a gente falar de uma mobilidade mais humana. Então, seja muito bem-vinda, Nádia, mais uma vez. E os próximos 20 minutinhos são seus. Eu agradeço novamente. Então, para iniciarmos, né, toda essa discussão sobre mobilidade urbana, com certeza todos os dias a gente vê nos noticiários, nos jornais, mensagens, né, o que é mobilidade urbana, o trânsito de cidade X, cidade Y, e acaba sendo mais um panorama dentro das cidades, né, esse atributo. Será que minha cidade tem mobilidade? Será que temos acessibilidade? Por isso que no início a gente falou, né, de devolver essas cidades novamente para as pessoas, que de fato são os indivíduos, né, independente do seu universo populacional. E só para a gente iniciar, nós temos aí uma questão de uma contextualização das políticas brasileiras e urbanas, onde desde a Constituição Federal já se falava do direito à cidade. Lá, mais precisamente, nos seus artigos 182 e 181, né? Falava do direito à cidade. E depois, no ano de 2001, veio uma nova lei obrigando os municípios com mais de 20 mil habitantes, que através do Estatuto das Cidades, a elaborarem os chamados planos diretores. E lá em 2012, veio a Política Nacional de Mobilidade Urbana, com esse olhar também para o planejamento urbano, né, voltado aí para as cidades, entre as cidades, o espaço interurbano e intraurbano, né, e mais voltado também para a questão dos deslocamentos. Onde estão as pessoas, para onde vão essas pessoas, quais os modos de transporte que se pode utilizar, respeitado inclusive, e a gente faz aqui um parêntese, né, que é necessário estudar esse território, e a gente fala muito na geografia urbana da inteligência territorial. Então, conhecer o seu território para daí realizar os pontos, né, de planejamento. E o trânsito, não feito somente de veículos, né, porque a gente também tem os pedestres, inclusive os condutores são pessoas, e
foram feitas várias análises para a promoção dessa política, né, de mobilidade urbana, que em 2012 também acabou criando, né, uma obrigatoriedade para os municípios com mais de 20 mil habitantes a elaborar mais um instrumento de planejamento, e agora voltado para os deslocamentos de pessoas e cargas no território. Só que nós temos hoje, né, no ano aí de 2021, esse panorama um tanto quanto ainda não bom, né, porque muitos municípios, inclusive, nem têm ainda os seus planos diretores, não têm os nortes do desenvolvimento ou da expansão urbana ainda devidamente planejado e pensado. Então, além de falar de mobilidade, ainda temos muitos municípios que necessitam fazer outros planejamentos, inclusive do próprio território, e incluir esses deslocamentos de pessoas e veículos. E a Lei de Mobilidade Urbana, que é a 2.587 de 2012, ela também vem como pré-requisito para a requisição de recurso federal para os municípios, né, acessarem e terem aí, no caso, recursos para elaborar os seus projetos, bem como executar, né, que é o mais importante. Só que entre esse intervalo de planejamento e de elaboração, a gente precisa muito desenvolver, que é a primeira etapa, que é a chamada de mobilização e participação social, que inclusive é o que a gente está fazendo hoje também nessa tarde, que é justamente envolver todos os cidadãos dentro das suas esferas políticas, dentro das suas representatividades sociais, econômicas, o pessoal da educação participando, inclusive, do evento. Isso é brilhante do ponto de vista, porque a gente vê que o nosso trabalho enquanto educador, né, porque independente da gente ser observador certificado, a gente é pai, é mãe, é cidadão, é o professor, então a gente está ali naquele constante levar conhecimento e constante aprendizado, que eu acho que o mais bonito de todo esse observatório, a gente fica até emocionado de falar, mas é esse constante aprendizado, né? Então, a Política Nacional de Mobilidade Urbana, ela vem com mais uma atribuição aí para os municípios, com mais de 20 mil habitantes, a elaborar esse novo instrumento. E o que é esse novo instrumento? Ele tem vários temas prioritários, né, que a lei ela não é engessada, ela se fala em diretrizes. E quais são essas diretrizes? Cada município vai pensar e analisar o seu trânsito, a sua mobilidade, e quanto propostas e diretrizes, deve-se levar muito em consideração a priorização dos chamados modos não motorizados, que é nada mais, nada menos, o pedestre, o ciclista, as condições das calçadas, né? Como que está essa situação, como que é possível reverter. A gente sabe que tem cidades históricas, por exemplo, que talvez é complexo a sua reestruturação, mesmo porque tem toda uma história, tem todo um traçado, né, envolvido, mas que a gente também tem que olhar essas cidades para atender, inclusive, o seu turista. E, às vezes, dependendo da dinâmica, é um idoso, é uma pessoa com mobilidade reduzida, né, a pessoa com deficiência, é a mãe com carrinho de bebê, é a mãe com carrinho de supermercado. Então, a gente tem que não categorizar pessoas, né? A gente precisa, na verdade, unir toda essa diversidade humana e entender que as cidades, elas simplesmente não podem ter somente a rampa de acessibilidade na esquina e esquecer de olhar as calçadas, as larguras, a sinalização de trânsito, como que está o processo, por exemplo, de carga e descarga do pequeno mercado, do grande mercado. Tudo isso impacta na nossa vida, né? Então, quantas vezes a gente quer sair da garagem, por exemplo, tem um caminhão estacionado. Então, já vem todo aquele turbilhão, né, emocional, quem está errado, está pintado, tem a placa, por que o caminhão está estacionado daquela forma? Então, são vários elementos que unem a técnica e o anseio popular, que quando há necessidade de elaboração desses planos de mobilidade, a gente precisa ter, sim, essa participação popular, para que, inclusive, seja entendido cada questão territorial, cada particularidade. Simplesmente não seria fácil, né, na verdade,
copiar um plano de mobilidade de uma cidade extremamente desenvolvida para um município, né, no caso 350 mil habitantes, para um município de 2.000. Não que o município de 2.000 não possa ter um VLT, por exemplo, um dia, mas talvez os veículos que se predomina naquele município é a ciclovia, é o ciclista. Então, por que não fazer um plano de mobilidade voltado para esses fatores locacionais? Então, é isso que a gente sempre enfatiza no sentido de entender as pessoas, onde estão, para onde vão, e quais as formas de deslocamento que elas podem, né, utilizar, respeitadas, inclusive, os fatores físicos geográficos. Né? Não adianta eu falar talvez, de ciclovia em trechos extremamente íngremes. Né? Ninguém vai conseguir subir, a não ser, talvez, uma bicicleta motorizada, né? E mesmo assim, ela não vai ter a potência, dependendo da questão da topografia como um todo. Então, os municípios hoje, com mais de 20 mil habitantes, têm a obrigatoriedade de elaborar esses planos, e que em 2012 era obrigatório até 2015, que passou 2015 e jogou para 2019, através de medidas provisórias, e de 2019 hoje a gente tem uns novos prazos, que cidades de 20 mil até 250 mil habitantes têm até abril de 2023, e cidades com mais de 250 mil habitantes têm até abril do ano que vem. E desse universo de cidades brasileiras, que hoje nós temos 5.570 municípios brasileiros, desses, 3.979, se eu não me engano, tem menos de 20 mil habitantes. Então, se a gente volta lá na Constituição Federal, né, é direito à cidade, de todo qualquer cidadão. Só que esses planos são necessariamente obrigatórios para os municípios com mais de 20 mil habitantes. Só que da maioria dos municípios brasileiros, a maioria tem menos de 20 mil. Então, será que o direito à cidade, às vezes, está condicionado apenas ao universo populacional? E o cidadão que vive no pequeno município não tem direito à cidade? Então, são questões que a sociedade tem que analisar, né, e verificar, porque, às vezes, o pequeno município está sofrendo muito mais do que o médio ou grande município do ponto de vista de acidentes de trânsito. O próprio observatório já mencionou estudos, já tem algumas análises, que grande parte e a maioria dos acidentes estão nesses pequenos e médios municípios, justamente porque, às vezes, ficam fora ou à margem dessas políticas públicas urbanas, e quase nenhum recurso é destinado a eles, né, para determinados projetos, determinadas ações. E se a gente parar e analisar do ponto de vista, né, do ser humano, a gente não pode simplesmente categorizar pessoas, né, o idoso, a gestante, o obeso, porque todos nós, né, ditos entre aspas normais, ao longo da vida a gente pode ter uma comorbidade. O final da vida de todos nós, né, será idoso. E como é que está, por exemplo, a calçada da minha casa? Será que está acessível? Aí já junta com a calçada do vizinho, do outro, da rua toda. Aí a gente tem toda uma cidade fragmentada. Aí será que necessariamente é por falta de recurso? É por falta de planejamento? É por falta de participação popular? Quando necessariamente, nas políticas dos planos de mobilidade, é importantíssimo a realização de audiências públicas. E a gente estava comentando anteriormente, não numerosas. Muitas audiências têm baixa participação, mas a gente tem uma qualidade, porque talvez é aquele cidadão que está lá na esquina, né, dono ali de um pequeno empreendimento, e não desmerecendo a engenharia, mesmo porque eu também sou apaixonada pela engenharia de tráfego, a gente conta carro, a gente faz simulação, a gente usa tecnologias, mas talvez é aquele senhorzinho lá na audiência que levanta a mão e, na sua humildade, acaba colocando a melhor resolução de tudo, né? Então, a gente precisa respeitar
essa diversidade local, principalmente do pequeno e do médio município também. E voltando aí para as políticas específicas, né, da mobilidade, além dessas 4 grandes etapas, que é a participação popular, depois vem a fase de diagnóstico, é onde estão os problemas. Todo mundo sabe onde está o problema. Todo mundo tem um probleminha de trânsito, uma questão de calçada. Depois a gente tem as demandas, as propostas, as diretrizes. E por último, nós temos o que a gente chama de consolidação da política municipal de mobilidade urbana, que é justamente uma minuta de lei que vai virar uma lei justamente para ordenar todo esse trânsito de pessoas, de veículos dentro da área urbana. E muitos pequenos municípios ficam ali do lado de áreas metropolitanas ou próximo a outros municípios, e são eles que mais recebem pessoas e veículos, são eles que mais sofrem com esses impactos e às vezes fica sempre fora dessas ações, né? Então a gente precisa analisar enquanto cidadão, enquanto representante institucional, enquanto educador, entender a sociedade, entender essas pessoas, para aí sim a gente falar justamente da questão desses deslocamentos, né, de veículos e como organizar tudo isso no território, que é um espaço com limite, com fronteiras, né, e como é que fica essa relação, por exemplo, de um transporte semi-urbano, que acaba se locomovendo entre 2 áreas urbanas, né, essas pessoas se deslocam entre esses espaços, em quais horários, de que forma, né? Então a gente analisa todo o espaço urbano, áreas de estacionamento, sistema viário, e quando a gente fala de sistema viário são as vias. Grande parte das vias urbanas hoje, erroneamente, né, a gente tem a tendência de achar que vai resolver problema de trânsito abrindo mais rua, e na verdade não é bem assim. Também como que a gente vai falar de deixe seu carro em casa e pratique uma carona solidária ou utilize o transporte público, se sequer aquele transporte público passa onde eu estou e me leva para onde eu preciso ir. Então, a ineficiência de um sistema acaba ganhando força o outro, né? Então, a gente tem todos esses conflitos na rua, na via urbana. Então, além dos fatores humanos, é o inchaço, né, de veículos nas vias urbanas, é a capacidade viária que não tem. Isso a gente até brinca, né, que se colocar todos os veículos na rua ao mesmo tempo, não vai ter via para trafegar hora nenhuma. E quando a gente olha também os índices, né, da população com os índices de veículos registrados no município, tem município que já está naquela proporção de -1, ou 1 ponto alguma coisa. Isso quer dizer o quê? Menos de 2 pessoas por veículo. Então, teremos sim, né, problemas de congestionamento, teremos sim maiores possibilidades de acidentes, teremos sim grande parte da população hora estressada, né, e o ser humano ele vai criando metodologia e mecanismo para chegar mais rápido de onde ele está para onde ele vai. E eu costumo dizer que a gente tem espaço para todo mundo, desde que haja planejamentos e o ordenamento desse território. Então, tem espaço para a moto, para o pedestre, para o ciclista, para o veículo, principalmente os transportes de carga também, que erroneamente a gente vê em muitas consultorias por aí que eles proíbem, colocam placa de proibido caminhão nas vias da cidade toda e esquece, inclusive, daquele seu remédio que tem que chegar na farmácia. Então, é necessário fazer esse diálogo com toda essa sociedade, entender esses deslocamentos, inclusive de veículos pesados, as horas que são mais propensas, né, esse processo de carga e descarga. Não é simplesmente proibir, criar articulações, né, ou restrições, para que um problema possa ser resolvido, mas eu só vou mudar, às vezes, trânsito a gente tem que tomar esse cuidado de não mudar apenas o problema de lugar, né, então a gente precisa necessariamente fazer toda essa análise sistêmica, e os planos de mobilidade surgem com essa
responsabilidade e com essa perspectiva de analisar, do ponto de vista um pouco mais humano, as condições de via e, da mesma forma, né, dimensionar todos esses modos de transporte nas áreas urbanas, ou intraurbanas e interurbanas. Da mesma forma também, nós temos, né, como a gente já mencionou, o panorama brasileiro, dos 5.570 municípios brasileiros, 3.979, se eu não me engano, está fora. Só no Triângulo Mineiro, por exemplo, da totalidade dos municípios, de 66, 48 tem menos de 20 mil habitantes, e desses 48 municípios com menos de 20 mil, a gente tem uma total de população de 40% a 60% idosa ou pessoa com deficiência. Então, está na hora de voltarmos todas as tecnologias ao nosso favor, inclusive, né, pensando que seremos todos idosos, pensando, inclusive, que a gente não quer que nada aconteça, mas está todo mundo sujeito a um acidente. E a gente já viu uma pessoa, né, mesmo temporariamente, ter uma mobilidade reduzida, aí que a gente vê como é complexo o cotidiano daquelas pessoas que necessariamente já precisa de alguns outros mecanismos a mais, que não somente uma rampa lá na esquina. Né? Então, a gente precisa unir esses esforços, esses estudos técnicos, e hora nenhuma deixar o estudo técnico de lado, né? Mas é necessária essa participação popular, essa mobilização, esses eventos, né, como o evento de hoje, que a gente discute, analisa, joga sementinhas, que eu tenho certeza que, por mais incipiente que seja, né, esse compartilhamento hoje, a gente tem, sim, sabe o que fazer, como fazer e aonde. Então, está faltando articular tudo isso. E a gente não pode necessariamente deixar o pequeno município de lado, mesmo porque também há uma tendência, como a pandemia mostrou claramente, da gente sair dos grandes centros urbanos e retornar às nossas raízes ou retornar para as pequenas cidades. E essas pequenas cidades, como estão no sentido da infraestrutura viária, no sentido da sinalização de trânsito, no sentido da calçada ecológica, a árvore, o quanto a árvore, né, o indivíduo arbóreo é extremamente necessário para o equilíbrio, para o conforto térmico, além, né, de embelezar as nossas cidades, nas áreas de ciclovia, né, o paisagismo, a engenharia, a arquitetura, e tudo isso necessariamente só será construído e a gente vai ter somente cidade inteligente a partir do momento que o cidadão também for inteligente. Mas é aquele cidadão que corre atrás, que vai para um webinar, né, que participa de projetos sociais, porque o conhecimento, né, as interações estão aí. E a gente precisa unir essas forças para, sim, construir cidades inteligentes, cidades com mobilidade mais humana, porque necessariamente seremos todos idosos um dia, e a gente precisa analisar essa mobilidade, essa acessibilidade a partir da porta da minha casa. Então, eu acredito que, por mais que os planos sejam obrigatórios para os municípios também, a gente tem questões burocráticas, existem várias etapas para a elaboração desses planos, mas a gente já tem muito projeto positivo no Brasil, inclusive, de que é possível, com essa mobilização popular, requisitar recursos da esfera federal e começar, né, mesmo que gradativamente. Eu acho que o mais importante é iniciar, é começar, porque o técnico lá da prefeitura, ele sabe o que fazer e como fazer. O cidadão, às vezes, ele sabe o que fazer e para onde ele quer ir. Então, a gente tem todas essas análises e essa possibilidade, né, de alinhar o ser humano e os veículos dentro de um mesmo território, de forma harmoniosa. Perfeito? Eu abri o áudio e você já parou. A Nádia, você viu que é parceira, né, Ronaldo? A hora que eu abri o áudio, 20 minutos certinho, ela deu cravada. Obrigada. Nádia, já vai segurando aí, que eu tenho duas
perguntas muito, espero que sejam pertinentes. Se a gente poderia começar planos de cidades menores para fazer dar certo, que passem a valer em cidades maiores. É óbvio que falar em termos de São Paulo, a proporção deve ser inúmera e muito difícil. Mas ou deveria ser ao contrário, tentar, ainda mais você, professora de geografia, dessa área de geografia que eu sempre amei na minha faculdade, não segui, olha que coisa louca, fui para o jornalismo, mas eu sempre adorei geografia para entender quais as necessidades de um, ou começa pelo micro ou pelo macro, qual seria o posicionamento. E eu vi muito você falando de portadores de necessidades especiais, a minha irmã e eu tenho a minha sogra também se utiliza, né, da questão de portadores de necessidade especial, e a gente vê alguns sofrimentos peculiares. Se há algum projeto específico também para a área de trânsito que abranja em termos Brasil, ou que seja alguma referência do mundo, né? Veio de não sei na onde, deve ser implantado, algum pensamento nesse sentido, tá bom? Mas eu volto com você, porque agora eu agradeço, né, a sua participação neste momento, porque depois a gente tem um bate-papo. Quem tiver pergunta, gente, pode mandar aqui, as interações são super legais, estão parabenizando pela temática falada, que deve ser discutido mesmo, mas pode mandando aqui que eu estou ligadinha nos comentários, tá? E agora com o Ronário Ferreira, eu sei que você vai transcorrer um pouco sobre mobilidade na história e na vida, mobilidade ou acessibilidade, boa, meio ambiente cinza, transportes, conflitos, um pouquinho nesse caminho, né, Ronário? Seus 20 minutos estão no ar, por favor, seja mais uma vez bem-vindo. Seu áudio, Ronário. Eu falei do áudio, você nem abriu, né? Já ficou preocupado? Não abri, tá vendo? Exatamente. Aquilo que a Nádia boazinha, viu? Eu já fiz errado, entendeu? Então, é assim que acontecem as coisas, né? Tá, mas a Nádia veio falando muito aí sobre a mobilidade urbana, sobre a forma de organizar a mobilidade, a importância de organizar a mobilidade. Realmente acho que isso é algo fundamental. Agora, a mobilidade é um processo que é feito por pessoas. Somos nós, pessoas, quem nos mobilizamos pela cidade afora. Então, eu comecei a pensar lá atrás, de onde veio a mobilidade? Como que começou isso? Bom, na verdade, nem tem data de quando começou, porque isso começou lá na pré-história, né? Então, lá o Australopithecus vinha correndo atrás de um animal para caçar, entendeu? Andando quilômetros para poder coletar alguma coisa, para encontrar água. Acho que talvez ele tinha que correr mais ainda quando tinha um animal atrás dele querendo caçá-lo, né? Então, acho que a mobilidade é algo muito anterior ao urbano. Não existiam cidades, mas a gente já tinha mobilidade, a gente tinha que viver, tinha que fazer as coisas, todas as coisas que eram necessárias. E também em algumas estações do ano ele tinha que ir andando para outros locais para ter água, ou para fugir do frio, né? Então, mobilidade é algo muito antigo. E ele se deslocava no seu meio ambiente. O meio ambiente dele tinha grama, tinha árvores, tinha rios, montanhas, tá? Animais selvagens só, não tinha animal doméstico. Mas era um meio ambiente verde. E assim, como que eu faço a minha mobilidade? Tá, primeiro assim, eu não moro no meio ambiente verde que ele morava. O meu meio ambiente, ele é cinza. Como que é o meu meio ambiente? Tá, então aqui eu moro numa rua pequena, entendeu? Que a minha rua é asfaltada, a rua do lado é de calçamento, tá? Tem muitas casas, um ou outro prédio, até que é um bairro tranquilo. Tem árvores na minha rua, olha que legal, o meu meio ambiente ainda tem árvores. Tá, mas o quintal da minha casa não tem nenhuma, entendeu? É todo cimentado, não sobrou nada aqui no ambiente da minha casa, infelizmente, a flora, entendeu? Só existe aquela que está no vaso. Tá? E aí, por aqui, a gente não tem mais que caçar e coletar, mas eu tenho 4 padarias perto da minha casa. Tá? Supermercado eu não tenho nenhum, tem só uma mercearia pequenininha. Né? E eu tenho coleta de lixo, tem morador de rua, tem polícia que passa aqui de vez em quando. Isso são coisas do meu meio ambiente cinza, onde eu vivo atualmente. E uma coisa muito importante no meu meio ambiente é exatamente a mobilidade. Já que eu não caço e não coleto, eu tenho que ir atrás das coisas. Então, aqui onde eu estou, passam 4 linhas de ônibus a um quarteirão da minha casa. Isso é ótimo. Apesar de ser uma rua que é uma rua pequena, eu estou a um quarteirão de uma avenida onde passam mais 2 linhas de ônibus, que dá acesso para o resto da cidade. Tá? Eu estou longe do metrô. Tá? O metrô não faz parte do meu meio ambiente, tá? E também acaba que da minha mobilidade, do Ronaldo, ele também não faz parte. Eu não uso metrô nunca. Então,
A gente precisa muito do deslocamento aqui na nossa vida para conseguir sobreviver, para substituir a nossa coleta e a nossa caça. Tá, para que a gente se desloca? Bom, pode ser para ir à escola, tá? Tem que, de segunda a sexta, a gente tinha que ir assistir aula, entendeu? Para ir trabalhar, e aí que já são alguns quilômetros da minha casa até onde eu trabalho. Né? Para lazer, pode ir no cinema, entendeu? E assistir um show, ir num shopping, entendeu? Para tudo isso a gente se desloca, a gente vai e a gente volta. Tá? E aí, bom, nessa do lazer, para ir para uma cachoeira, para ir acampar. Para a questão de saúde também é muito importante o acesso nosso a um centro de saúde, a um hospital, tá? A uma clínica. Isso são coisas importantes que a gente precisa no nosso dia a dia. Quem usa mais tecnologia tem mais facilidade para se locomover na cidade. Bom, como assim? Tá, a gente pode se locomover quase sem tecnologia, a pé, tá? Você calça um sapato e sai andando. Essa é a menor que tem. Mas você pode ter uma bicicleta, dá para ir mais longe, mais rápido. Tá? Você pode ter um carro que dá para ir mais longe, mais confortável, entendeu? Melhor ainda. Bom, então quem tem mais dinheiro tem um carro que é melhor, entendeu? Ao invés dele andar numa Brasília muito velha, ele anda numa BMW, entendeu? Tá? Com ar-condicionado, com música ambiente, tá? Ele consegue ir a 4, 5, 8, 10 lugares por dia. Já aquela pessoa que se locomove de ônibus, ela vai a 3 lugares por dia, 2, demora muito mais. Poxa, então de ônibus é pior do que no carro. Bom, tem as pessoas que não andam nem de ônibus, tem aquelas que não têm condições de pagar passagem e andam a pé. Tá? Então, sempre você tem formas com mais tecnologia ou menos para se deslocar, formas mais caras e mais baratas. Em geral, as pessoas que têm maior poder aquisitivo têm mais capacidade de deslocamento, mais acesso à cidade como um todo. Então, elas conseguem se deslocar e viver de uma forma mais confortável. Mas isso da gente ter que sair para fazer as coisas é coisa de antigamente, coisa do ano passado. Hoje nós estamos no mundo digital, entendeu? Nós estamos aqui numa live online, ao vivo, entendeu? 3 cidades, pessoas nos assistindo de mais 10, 15 cidades. Então, se o mundo é digital, não precisa mais dessa tal de mobilidade. A gente consegue ter acesso a tudo digitalmente. Então, a minha filha assiste a aula pela internet, tá? Eu estou trabalhando aqui pela internet, eu faço reuniões pela internet, né? Então eu converso pelo telefone, eu uso o WhatsApp. Ué, então, mobilidade é coisa de antigamente? Mais ou menos. Por quê? Toda vez que eu preciso comer alguma coisa, alguém tem que trazer para mim. Se eu não vou à padaria, alguém da padaria vem e traz para mim. Se eu não vou ao supermercado, alguém do supermercado traz isso para mim. Alguém tem que se deslocar para que eu consiga sobreviver. O nosso mundo digital não é somente digital. É uma face digital de um mundo feito por pessoas que se deslocam. Né? E nessa questão do digital também entra aquela diferença do mais tecnologia e menos tecnologia. Porque assim como era diferente andar na BMW ou na Brasília muito velha, é diferente você ter acesso no seu iPhone 14, entendeu? Novinho, com não sei quanto, 5G, com tantos megabytes, e aquele que tem um celularzinho de antigamente, em que ele pega o Wi-Fi quando ele vai na padaria, porque lá na padaria tem Wi-Fi, quando ele chega no serviço, que ele fila o Wi-Fi dali, ou ele tem uma GatoNet que ele pegou do vizinho. Então, também tem pessoas com mais acessibilidade com menos acessibilidade. Tá? Então, assim, a acessibilidade é o que mais conta em relação à mobilidade, mas ela não substitui a mobilidade. Não dá para ter acesso se algumas pessoas não estiverem andando por aí, estiverem se mobilizando. Né? Podemos até fazer uma consulta médica online, mas o nosso remédio não vai chegar online. Ou o nosso remédio vai chegar pelo motoboy que vai trazer, ou pelo bike boy que vai trazer, ou alguém vai ter que ir lá na farmácia. Peraí, mas para ele chegar na farmácia, ele chegou na farmácia de caminhão. Ele não chega na farmácia fazendo download. Então, o nosso mundo ainda precisa de mobilidade. Precisamos nos deslocar. E a gente, então, vai se deslocando. E a nossa atual fauna urbana, os grupos de pessoas que se deslocam, entendeu? Mostram perfis diferentes. A Nádia já tinha falado alguma coisa aí sobre os pedestres, sobre mobilidade ativa, e temos muito disso. Quer dizer, como são os grupos
tipos de pessoas que se deslocam na nossa cidade. Por exemplo, tem ciclista, tem pedestre, tem motorista, tem motociclista, tá, passageiro de ônibus. Então, assim, cada grupo de pessoas desse pensa o mundo de uma forma diferente. E ele lida com esse mundo de forma diferente. Olha que interessante. Vamos tentar entrar na cabeça de cada um deles e pensar assim, ó, se ele tivesse uma varinha de condão e ele pudesse transformar a cidade do jeito que ele queria, como que seria o trânsito da cidade? Como que seria a tal da mobilidade? Bom, mas o que que as pessoas querem? Vamos lá. O que que o pedestre quer? Pensa aí, ó. Então, enquanto ele está caminhando pela cidade, de que jeito que ele quer que o trânsito seja? Ah, ele quer uma cidade silenciosa, tranquila, com ar puro, com sombra, com árvores, com jardim, que os carros parem para ele poder atravessar a rua, tá? Que os moradores não coloquem entulho na calçada, entendeu? Que os comerciantes não coloquem mesa e cadeira na calçada, tá? Então ele quer um passeio livre, plano, sem poça d'água, sem sujeira. Isso é aquilo que o pedestre quer. Bom, nem todo mundo é pedestre. Então a gente tem que também escutar outras pessoas. Como que os ciclistas gostariam que fosse a cidade? Bom, talvez ele gostaria que tivesse ciclovias em todas as ruas. Não, ele já deu um passo mais além disso, tá? Ele quer uma rua sem carro, sem caminhão, sem ônibus, sem moto. Ele quer que ele pode andar na rua, pode andar no passeio, pode andar na praça, ele quer andar em todos os lugares. Esse é o sonho que ele tem. Tá? Ele quer ter a preferência de passar primeiro. Então, ele quer ter o bicicletário para ele poder guardar a bicicleta dele, ele quer que a empresa dele tenha também um banheiro para ele trocar de roupa, um escaninho para ele poder guardar a roupa de andar de bicicleta e a roupa que ele vai usar para trabalhar, que não são a mesma roupa. Ele quer uma cidade com ar puro também, porque ele vai estar andando ali respirando o que tiver no ar. Esse é o desejo do ciclista. Tá, mas tem quem não anda de bicicleta. Por exemplo, os amantes de automóvel. E aí? O que o motorista de carro quer? Tá bom, imagino que alguns dos que estão nos assistindo são motoristas. Tá? Quando você está dirigindo, o seu objeto de desejo primeiro é uma vaga para estacionar aonde eu chegar. Claro, porque eu vou chegar e tem que ter uma vaga lá que está me esperando ali. Tá? Não dá para eu chegar e ficar olhando para um lado para o outro, ter que dar a volta no quarteirão. Já pensou ter que estacionar 2 quarteirões de distância e voltar a pé? Sim, essa é a realidade de várias cidades nossas atualmente. A gente não estaciona onde a gente quer, a gente estaciona onde a gente consegue. Tá? Bom, mas então o motorista, além da vaga de estacionamento, ele quer andar por todas as vias, tá? Ele quer umas ruas largas, sem carro estacionado. Porque para ele poder circular, não pode ter carro. Esse negócio de estacionado é outra história, entendeu? É só quando ele quer a vaga para estacionar. Né? E que não tenha pedestre atravessando no meio da rua, ele tem que parar para o pedestre, pelo amor de Deus. Não, tira os pedestres daí, entendeu? Moto passando, não, tira a moto também. Caminhão devagar, não, nada de caminhão devagar, entendeu? Tira caminhão, tá? Pouco semáforo, poder, sem radar, sem pardal, o negócio é poder correr à vontade, eu estou dirigindo, então eu vou me dar bem, e não ser multado. Nunca, nunca ser multado, entendeu? Exclui esse assunto de multa da história, tá? Eu acho que é assim que o motorista gostaria que fosse. Bom, e como eu disse, nada de aumento do preço da gasolina, entendeu? Vão baratear o preço da gasolina, baratear o preço do etanol, colocar um posto de gasolina em cada esquina, e vai ser melhor ainda para a gente poder circular pela cidade. Tá? Bom, pelo menos isso era o motorista. Mas a gente tem também o motociclista. Como que é o trânsito que o motociclista gostaria que existisse? Bom, ele não gosta de caminhão, não gosta de ônibus, então vão tirar isso meio do caminho dele, vão deixar uma via mais tranquila, tá? Talvez com uma faixa exclusiva para moto em todas as vias, ou com um espaço muito mais folgado para ele poder transitar pela via também, poder passar no passeio de vez em quando, é muito mais fácil, você só sobe no passeio aqui, desce ali na frente, entendeu? Você já ganha uns segundozinhos a mais, você ganha nisso, né? E a preferência da moto, a moto arranca primeiro, a moto estaciona primeiro, a moto passa primeiro, entendeu? Tá? E, claro, não ser multado. Aí ele pirateou a ideia do motorista, entendeu? Mas essa de não ser multado continua valendo para a motocicleta. Aproveita que a placa dele já tem as letras menores, entendeu? É menos multado, então vão parar de multar de vez.
Tá? E uma coisa muito importante, tá? O motociclista gostaria que poste, carro e o calçamento sejam feitos de borracha ou de espuma, porque na hora que bater, assim, já amortece, entendeu? Não tem essa de machucar, de ir para o hospital, de chamar SAMU, entendeu? Tem que ser uma cidade agradável para o motociclista, tá? Aí, ó, Nádia, você podia falar pro pessoal lá da engenharia rodoviária planejar como faz um asfalto que não machuque o rosto do motociclista, tá? Isso vai ser um objeto de desejo deles muito grande, né? Bom, além de quem anda de moto, a gente tem também as pessoas que andam de ônibus. Sim, muitas pessoas andam de ônibus, tá? Cerca de um terço da nossa população se desloca diariamente de ônibus. E o que o passageiro de ônibus quer? O que ele gostaria que tivesse? Como que seria o trânsito? Primeiro, esperar pouco. Portanto, tem que ter muito ônibus, tá? Além disso, passagem barata. Ou nem pagar passagem, né? Você já sobe, já anda de graça, nem vai pagar um, pagar no outro. Ponto de ônibus, o ponto de ônibus dos sonhos. Então, aquele que tem o banquinho para sentar, que tem o letreiro falando que hora que o ônibus vai passar, tá a cobertura para poder tampar o sol, para poder tampar a chuva, né? E, bom, com aguinha gelada, com Wi-Fi grátis, estofado. Bom, parece um sonho. Tá, mas esse é o sonho dele. Ele tinha que ter um ponto de ônibus muito bom. E um ônibus também muito bom. Ônibus com ar-condicionado, novamente um ônibus com Wi-Fi, com rodomoça, entendeu? Para poder servir aos rapazes, um rodomoço para poder servir às moças, tem que atender os dois lados, né? E uma coisa importantíssima, o ônibus tinha que ter apenas 2 paradas. Ele parar no local que eu embarco e depois ele para no local que eu desembarco. Para que ele vai ficar parando no meio do caminho? Para atrasar minha viagem? Não, é só ir direto. Pronto, a gente chega assim, vai ser muito melhor, muito mais confortável. Uhum. Acontece que a nossa cidade também tem pessoas que não estão se deslocando, mas elas também querem um trânsito diferente. Tá, o morador. Eu moro aqui na minha casa, estou feliz na minha casa. Como que eu quero que seja o trânsito na porta da minha rua? Um trânsito silencioso, tranquilo, os carros em baixa velocidade, sem passar ônibus, sem passar caminhão para poder enfumaçar tudo. Seguro que eu possa atravessar a rua numa boa, que as crianças possam brincar na rua. Tá? Que passem várias linhas de ônibus na rua aqui do lado, que tem uma avenidona que passa ali do outro lado, entendeu? Então, se eu quiser, eu já pego o ônibus, faz integração para o metrô, entendeu? Integração para o aeroporto, até para fazer viagem internacional. Tá? E que eu possa deixar também meu material de construção na porta da minha casa, numa boa, sem problema, né? Vou usar o espaço para mim. E o espaço público não é meu, se o espaço público é meu, eu vou usá-lo para mim. Tem um outro tipo de usuário da cidade que também está parado, mas ele deseja muito do trânsito. É o comerciante. Tá. Como que o comerciante gostaria que fosse o trânsito na porta do comércio dele? Ah, esse aí tem uma lista de pedidos. Tá? Bom, é uma calçada bem larga para passar muitos pedestres indo e vindo, poder olhar a vitrine dele, poder entrar e comprar. Tá? Também precisa de ter um local para ele poder chegar e estacionar o carro dele lá bem na porta do lugar que ele trabalha. E um local para estacionar o carro dos seus clientes. Todo cliente que chegar tem que ter vaga para estacionar, fora da loja. Porque para que ele vai gastar espaço da loja dele para dar estacionamento? Entendeu? A cidade é obrigada a dar o estacionamento para o cliente dele. Não é ele que tem que garantir isso. Ah, mas ele vai receber mercadoria. Poxa, então eu preciso de uma vaga de carga e descarga na porta do comércio. A qualquer hora que o caminhão chegar, ele vai parar naquela vaga para poder descarregar os produtos ou carregar os produtos. Seria muito bom também se tivesse ali um ponto de ônibus. Sabe aqueles pontos que ficam lotados, assim, cheio de gente? Que o ônibus passa de vez em nunca? Tá? Coloca um ponto desse na porta, porque enquanto o passageiro está esperando o ônibus, ele olha lá para dentro, vê a loja, entra, compra alguma coisinha. Nós estamos também tentando planejar como é que a gente faz, então, na frente do comércio tem um elevador de 4 andares, porque vai ter que caber a vaga do comerciante, a vaga do cliente, o carga e descarga, mais o ponto de ônibus, entendeu? É o único jeito de fazer caber tudo isso ali na frente, naquele mesmo local, tá? Mas é isso que o comerciante espera.
né? Assim, a gente vive na cidade, tá? Porque a gente consegue se deslocar. O deslocamento é a forma da gente viver. É a forma que a gente tem para sobreviver, para trabalhar, entendeu? É para a gente conseguir comida, para a gente conseguir bebida, para a gente ter lazer, para a gente poder ter saúde. Então, é uma forma de sobreviver, é uma forma de viver e é uma forma de conviver. Mas a gente precisa conviver com pessoas que querem coisas diferentes. Aí vem esse baita desafio que a Nádia colocou, de que a cidade tem que administrar uma forma para poder as pessoas conviverem num mesmo espaço, cada um querendo uma coisa diferente. Acho que isso é a nossa mobilidade urbana. É urbana porque vivemos em uma urbe, vivemos em uma cidade. Muitas pessoas vivendo juntas, tá? E não pode viver cada um isolado dentro da sua casa. A gente necessariamente tem que sair, mesmo nesse mundo digital que a gente vive hoje. Ok? Fica aí a reflexão para vocês. Ai, gente, salva de palmas para vocês dois, por gentileza. Para Nádia e Ronaldo, venha, me ajude na palmas para vocês, que acho que a única coisa que eu sinto muita falta de estar presente é ouvir o aplauso de todo mundo, que eu sei que você aí em casa, no trabalho, que está assistindo ou nos ouvindo, aplaude também junto nesse momento. Obrigada. Ronaldo, meu Deus, eu estou aqui pensando em tudo. E o mais incrível é que a gente não é só um nesse, né? A gente não é só o pedestre, só o ciclista, a gente é o todo, né? Então é um pensamento muito holístico. Precisamos realmente. Palmas, isso mesmo, gente. Obrigada. Eu entendo quando coloca a questão do desafio, mas só para a gente entrar até num debate um pouco curtinho, já são 5 horas da tarde, mas você teria uma solução que não seja, ou que seja, porque eu, na minha cabecinha de jornalista que não busco, é a educação de todos e nem a punição? A gente precisa de regras, leis muito mais fortes? Não. Aumentar as normas não resolve o problema. Porque a gente aprende a como enganar as normas. Tá? Nós temos uma lei contra dirigir alcoolizado. E eu conheço dezenas de pessoas que dirigem alcoolizadas. Nós temos uma lei que fala que é proibido roubar. E quantos roubos existem diariamente? Tá? Lei não é a solução. Tá? Eu acho que o que andou acontecendo é que a gente está cada vez mais individualista. Cada vez a gente olha mais para o nosso umbigo, eu para a minha casa, o meu desejo, o meu carro. Tá? Eu esqueço de olhar o desejo da outra pessoa que está ali, o desejo daquele outro, o que ele precisa. Então, a gente precisa olhar para fora. Isso é educação, mas isso não é escolaridade. Tá? Você pode ter uma pós-graduação e continuar enxergando somente o seu... Não é uma educação escolar, igual você está falando, é uma educação e uma empatia que devem ser implantadas. A gente falou até em outros webinários aqui, muito da questão da criança, né? Porque a criança em si, quando você começa a incutir nela, eu, por exemplo, tenho sobrinhos que falam, tia, desliga a luz, entendeu? Tá gastando, sabe? Eu falo, gente, quando eu falaria isso pro meu pai? Nunca falaria, pai, desliga a luz, entendeu? É muito louco isso, né, de entender o futuro, mas bem interessante. Sua reflexão vai ficar na nossa cabeça o final de semana inteiro, né, gente, aí de casa. Já está aqui, eu já estou pensando, é difícil, viu, esse webinar aqui, olha, muito aprendizado. Nádia, eu até vou passar, como eu vi que você também tratou da questão, você tinha na sua temática a questão da deficiência, eu vou deixar sobre portador de necessidade especial para você, sobre as atividades que podem ser feitas, e se tem algum exemplo, alguma coisa nessa questão, ou para a Nádia, porque já tinha conversado, mas eu acho que se enquadraria legal. E para a Nádia, o que eu falei em termos de geografia, micro ou macro, ou você tem uma observação sobre isso? Porque as dificuldades que tem um e outro, ou poderia plantar sementinhas menores e ficar maior, me fala a sua observação sobre isso. Bom, falando um pouquinho da acessibilidade, hoje, né, como a gente tem as leis, nós temos uma NBR, que é uma normativa brasileira exclusiva para acessibilidade, que é a NBR 9050, e ela foi revisada recentemente. Justamente para quê? Para atender espaços públicos, edificações, porque a gente não pode mais ficar naquela cultura, como o Ronaldo bem disse, do jeitinho, né? Imagina a gente sentado numa cadeira de roda ou com
muleta que seja, temporariamente sendo sempre necessário entrar pelos fundos ou num jeitinho ali de uma escada, entendeu? Sendo que hoje a cidade é para todos, o direito à cidade é para todos. Então, a gente tem que parar de analisar as cidades única e exclusivamente por universo populacional, né? E o plano de mobilidade, hoje a gente vê que ele vem como instrumento para um olhar mais humano, quando a gente vai voltar isso para o pequeno município, que aí é onde, sim, a gente já consegue fazer grandes ações. É um pouco mais fácil, mas eu não vou te dizer que é muito mais fácil, porque o pequeno município, ele presta contas tão quanto o grande e o médio, né? Então, é cobrado dele a mesma coisa, o prefeito tem que fazer várias ações também. Mas a gente tem um fluxo de veículos menor, a gente tem condições de calçada, como a gente já não tem tanto veículo, a gente tem condição de alargar as calçadas, que é muito mais fácil fazer isso em outras cidades, né, do que não necessariamente, quer dizer, na pequena cidade, não nos centros urbanos. Então, a gente vê no pequeno município uma nova possibilidade, uma esperança de construção de cidades humanas, inteligentes, a nível Brasil. Porque se eles já são uma maioria, e que se há essa tendência de a gente voltar para os grandes centros, sair do centro urbano e voltar para as pequenas cidades, a gente precisa ter as pequenas cidades também, inclusivas, humanas, com placa de pare, com uma faixa de pedestre, com ciclovias, né? Porque o ciclista e o pedestre não necessariamente é só um modo de deslocamento. A gente esqueceu também de mencionar aqui, mas a gente lembrou agora da questão da saúde, né? Que está intimamente relacionado com essas formas de deslocar. A gente vai na padaria no carro, quer fazer pequenos trajetos de carro. Sim. Verdade. Né? Mas por que também? Aí a gente analisa as condições de calçada, como o Ronaldo bem colocou. As calçadas estão acessíveis? Está cheio de entulho? E o medo da segurança também, né? É uma insegurança, a gente vai andar 100 metros, a gente morre de medo. Onde, né, a gente vive uma realidade assim, né? À noite, então, sem condições nenhuma. A padaria aqui embaixo, a gente tem medo de descer e ser assaltado, infelizmente. É verdade. E a gente tem essa possibilidade de alargar a calçada, de fazer projetos, né, micro. De voltar ao pequeno município ou médio para aquelas pessoas que trabalharam a vida toda nos centros urbanos e vão retomar, partindo daquele pressuposto que seremos idosos, né? Então, parar de fragmentar a mobilidade e achar que rampa de acessibilidade resolveu todos os problemas, né? Que uma faixa de pedestre mal posicionada vai fazer com que o condutor também pare sempre para o pedestre. A gente tem capítulos do Código de Trânsito exclusivo do pedestre, exclusivo do ciclista, e às vezes a gente fica muito condicionado aos nossos direitos, e a gente esquece dos nossos deverzinhos de casa, né? Que é olhar para os dois lados, dar uma passagem, né? Eu, enquanto condutor, eu tenho... são as mesmas regras, são as mesmas leis, né? Do ponto de vista do Código de Trânsito, mas a empatia, o respeito pelo outro, que eu acho que é a maior das leis. Por mais utópico que seja, toda essa discussão de a realidade, né, de pessoas, a gente tem tudo para dar certo a partir do momento que a gente se una, né, enquanto cidadão, enquanto instituições, enquanto esses momentos de discussão, porque não é impossível, é possível, só que a gente precisa começar. É importantíssimo planejar isso. Eu entendo que planejar a mobilidade é planejar a qualidade de vida. Se você pode não ser para hoje, né? A gente pode falar de algo longo. Se você não planeja, ou você não tem qualidade, ou você não tem vida. Ou não tem nenhuma das duas coisas. Você sobrevive. E aí, infelizmente, o que acontece, por exemplo, em muitas favelas. As pessoas foram morando. E ninguém planejou uma avenida de entrada, ninguém planejou, entendeu? Uma praça, entendeu? E aí, com isso, você perde qualidade naquele espaço que não foi planejado, que está sendo somente utilizado. Aí, quer dizer, numa cidade pequena é mais fácil planejar. Quanto menor a cidade, mais fácil seria ela fazer o seu planejamento urbano e ela conseguir, com isso, gerar qualidade de vida para quem mora ali. Sim. Já pensou que bom, com essa vida digital, poder sair de uma cidade grande e morar numa cidadezinha pequenininha, escutar passarinho cantar e poder estar trabalhando pela internet? Periquito, lá, né, Jari?
Então, e assim, a gente tem, eu não posso citar nomes, né, até por uma questão assim, mas o que acontece? A gente tem alguns exemplos de municípios aqui em Minas, sul de Minas também, nessa transição do Triângulo, que já está fazendo ações de mobilidade urbana e que tem dado e surtido efeitos, né, do ponto de vista das consultorias e análises, com parceria público-privadas, né? Não necessariamente ele tem que fazer o plano rápido para receber recursos, porque às vezes ele não está falando nem de ciclovia no plano de mobilidade dele, porque ele copiou bonitinho da internet, por exemplo, aí ele requisita recursos para ciclovia, os órgãos que vão analisar os projetos falam, mas aonde? Então, assim, ele vai perder o recurso. Então, vamos fazer de forma assertiva, né? Otimizada, né? Para não perder tempo, inteligente, né? Com certeza. Gente, olha, é assim, eu quero até ler um pouquinho dos comentários aqui das pessoas que estiveram hoje com a gente, representando todas, que de uma certa forma, desde terça-feira, estiveram juntas, a audiência rotativa, é óbvio, mas alguns nomes em particular estiveram conosco aqui. Obrigada pelo parabéns, Márcia, você é uma delas que também estava, eu agradeço imensamente. Alexander Magalhães falando exatamente, Nádia, lembrando que pedestres, ciclistas também têm obrigações e regras a serem respeitadas, é se colocar no lugar do outro, né? Porque eu acho que o que eu mais aprendi aqui é se colocar no lugar do outro, assim, isso é incrível. A Lívia, a economia, a política, a sociedade, a saúde, todos usufruem e dependem da mobilidade. O Ronaro falou uma coisa que é muito inteligente, né? Que a palavra inteligente também ficou aqui hoje, viu? Gostei, viu, Nádia? É que o remédio não cai por download, a comida não vem no download, né? Não sei, daqui uns 20, 30 anos, né? Como seremos, mas por enquanto ela não vem. E quando nós ficamos na pandemia, e tudo mais, né, aquelas ruas vazias, e eu via os motoboys, e eu via os moços, os motoristas de ônibus, em sua, não total, mas em sua maioria. Aí, quando você pensa nisso, né, nas matérias, você fala, poxa, mas e aí, né, o mundo parou, mas eles continuam rodando, porque senão a gente não come, senão a gente não tem o remédio, senão a gente não tem a manutenção necessária, e como funciona? Então, o meu serviço pode parar, o dele não pode parar, mas é vida, né, então isso foi uma coisa que marcou muito, e foi muito ao encontro do que você falou. O Hélio Dias de Souza, é por esses motivos que a educação de trânsito se resume à educação na vida, pois cada pessoa deve respeitar e entender a posição do outro. A Suleima falou exatamente, precisamos ter empatia, afinal todos temos necessidades. Alexander Magalhães, representando a Altura Observatório, Nádia Ronaro, parabéns. Fábia Meirelles, nós tivemos Débora Barbosa, Lívia e assim por diante. Eu quero agradecer imensamente em nome dessas pessoas que participaram aqui, deixar sempre não é um recado, né? Mas é aquela questão de aprendizado. Eu tive a oportunidade de aprender com todos vocês, com certeza o pessoal que está em casa, com certeza vocês também, de uma certa forma, sempre somam esforços. Gostei muito de conhecer o Observatório, parabéns por esse trabalho de vocês também, né? Porque em análise qualitativa e quantitativa, vocês trazem realidades para a gente, que muitas vezes a gente não tem de percepção. Então, meu muito obrigada, e a última consideração, por gentileza, no tempinho aí que a gente tem para encerrar. Nádia, por favor, muito obrigada. Não, a gente agradece, enquanto membro aí do Observatório Nacional, que sempre é esse constante aprendizado, a oportunidade de estar nessa tarde aqui hoje, compartilhando um pouquinho, porque mobilidade é muito mais do que isso. A gente poderia passar aqui uma tarde falando só de tecnologia para mobilidade inteligente, né, a mobilidade nos grandes centros urbanos, que tem as mesmas dificuldades que o pequeno e o médio município. Que eu acho que é importante enfatizar é que é justamente as pessoas que vivem nas cidades, né, e que as tecnologias também elas só serão inteligentes a partir do momento que elas forem, de fato, desenvolvidas para essas necessidades das pessoas, dessa diversidade humana, né, e que tudo é possível a partir do momento que a gente faz todo esse processo de união, de compartilhamento, aí sim a gente vai ter cidades humanas, inteligentes e inclusivas. Perfeito, Nádia, muito obrigada. Só até uma observação do que você falou que me toca muito também. Eu tenho certeza que quem tem alguém deficiente em casa, em sua maioria, ou deficiente, ou alguém debilitado, ou alguém mais idoso, e assim por diante, eu falo que hoje somos saudáveis, amanhã não sabemos. Então a gente sempre tem que pensar no outro. E quando você falou para não entrar no portão dos fundos e tudo mais, minha irmã, por várias vezes isso já aconteceu, ou acontecia ao contrário, davam tanta prioridade
facilidade para a gente que outras pessoas ficavam bravas. Ah, mas aí é fácil, quer entrar com o carro lá no meio da praia. Isso acontecia muito, né, em Ubatuba, que é extensa. E eu falava, olha, se você quiser se colocar no meu lugar, se quiser carregar minha irmã, ela pesa quase 100 quilos e não anda. Então, não tem problema. Estou eu e meu pai aqui, mas eu vou sair rapidamente com o carro. Só que será que eu só tenho essa consciência porque eu tenho minha irmã de 38 anos em casa? Entende? Com a deficiência. Então, é uma temática que eu peço um carinho enorme das pessoas com a questão de ser portador de necessidade especial, que nem usa, né? Agora é deficiente mesmo, né? A terminologia correta. Mas que tenhamos consciência realmente disso e que busquemos entender as pessoas. Obrigada por citar essa parte também. Ronaro, por favor, sua última consideração e muito obrigada mais uma vez. Só lembrar que nós que construímos a mobilidade que acontece na nossa cidade, nós que construímos a nossa cidade. Infelizmente, algumas formas de mobilidade são muito danosas para a cidade, tá? Geram muita poluição, ocupam muito espaço, tá? Imagine um quarteirão cheio de carros, que é o que a gente vê, se tiver só os ocupantes do carro, quanto espaço vazio vai estar em volta de cada um? Aquela pessoa que está sozinha no carro está ocupando uma área de 15 metros quadrados, 20 metros quadrados. Tá? Então, nós estamos fazendo com que nossas cidades fiquem piores. Você pode contribuir para isso. Você pode andar a pé, você pode andar de bicicleta, você pode dar carona solidária. Gente, durante mais de um ano, eu dava carona para um colega meu que morava a 5 quarteirões da minha casa. A gente ia junto para trabalhar e voltava junto para trabalhar. Era um carro a menos na cidade, mas, sinceramente, foi um amigo a mais na minha vida. Hoje ele é um grande amigo meu, porque íamos e voltávamos junto do trabalho todo dia. Acho que você pode fazer uma cidade melhor para todo mundo que mora junto com você. Encontre o seu caminho. Perfeito. Bom, a mobilidade, então, faz parte do todo, né? Meio ambiente, segurança. Então, o plano realmente, quando fizer um plano plurianual que os governos fazem, por gentileza, pensem muito na mobilidade, porque faz parte da realidade de todos. Eu agradeço, me despeço de vocês. Fiquem ainda um pouquinho comigo, pelo menos na audiência aqui, porque eu tenho algumas considerações finais. Agradeço imensamente. Essa sexta-feira foi incrível, 17 horas e 16 minutos. Muito obrigada a participação de vocês hoje. Sintam-se abraçados de alguma forma. Muito obrigada mais uma vez e até mais. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada. E para vocês que estão ainda aqui, lembra daquele recadinho, né, legal, que a gente coloca aqui no YouTube, que vocês podem realmente avaliar tudo o que aconteceu aqui, desde temática, conversa, som, técnica, e, por favor, vão lá, elogios e críticas são super bem-vindos, nossa equipe técnica é incrível, aliás, eles vão ficar muito bravos, eu falei que eu ia abrir câmera, se alguém quiser abrir câmera, eu até agradeço. Eles estão aqui, nos bastidores, essa é uma tela com vocês, mas a gente tem uma grande equipe que cuidou de tudo, desde o primeiro lá, Thaís, conteúdo, contato comigo. Agradeço a oportunidade de poder trazer essa realidade dos nossos patrocinadores, o IRPO, e também nosso apoiador, a Luarte, que realmente engrandeceram muito, ao Observatório, que participou disso, tudo que nós realizamos aqui em 4 dias. A NTICS é um agradecimento especial, porque foi o primeiro contato que nós tivemos. Que lindo o trabalho de vocês. Aí, Pedro, gente, Pedro da área técnica. Camila, cadê você, Camila? Camila vai me matar. Eu nunca mais vou ser contratada pela NTICS, né, Pedro? Isso é uma realidade. É isso, Camila? Acabou? E não quer mais. Então, tá bom. Eu agradeço. Vou voltar aqui. Tchau, tchau. Pedro, obrigada, viu? Show de bola. Já representou, tá bom? Tem, né? Às vezes eles não gostam muito de aparecer, mas tudo bem. Mas aparece no meu coração. Agradecimento também. Vocês, eu quero, por gentileza, os workshops de capacitação e oficinas, tudo que nós fizemos aqui, vocês podem, por favor, baixar no site da NTICS, ntix.com.br/Maio Amarelo. O que está na tela é o que a gente tem a pesquisa no link do YouTube. E aí vocês fazem essas duas coisinhas aqui que nós conversamos. Mais uma vez, obrigado aos convidados, obrigado a todos que participaram, principalmente a vocês que estão aí. Minha salva de palmas final dessa sexta-feira que foi abençoada. Até a próxima, pessoal!